Olá, eu sou Eloni, trabalhadora da Casa Espírita Fé Maria, Iame, Piauí. Agradeço o convite da palestra do Centro Espírita Semente Cristã, na pessoa da Dora, essa irmã. E o tema hoje é sobre o perispírito. Então, para preparar esse material, eu usei alguns livros da codificação, a Gênesis, o Livro dos Espíritos, livros da coleção A Vida do Mundo Espiritual, André Luiz, Chico Xavier e Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, O Brilho da Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, Missionário da Luz e Libertação. Usei também o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E uma palestra da doutora Marlene Nobre, que foi fundadora da Associação Médica Espírita. O tema da palestra é Perispírito, suas propriedades e suas funções. Nós vamos falar sobre as considerações gerais, como o conceito, origem, característica e a constituição do perispírito. Em seguida, falaremos das propriedades e função do perispírito e as modificações do perispírito. Bem, vamos iniciar com a questão 27 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a Trindade Universal. É uma forma assim didática de explicar a origem das coisas, e nessa questão fala-se que Deus, a Trindade Universal é Deus, Espírito e matéria, né? Então deve se juntar a matéria física ao princípio inteligente. Tem-se que Deus, de forma assim, bem didática, né? Existem o princípio inteligente e existe o fluido cósmico universal. No livro Evolução em Dois Mundos, ele aprofunda mais esses conceitos, mas vamos nos deter ao que está aqui nessa questão da Trindade Universal. Bem, então, existem esses dois troncos, grandes troncos, do princípio inteligente, né? Com E maiúsculo, da questão 76 do Livro dos Espíritos, que é o espírito individualizado, que somos nós, e o espírito com E minúsculo, né, que são os demais. Bem, o princípio inteligente universal, existem os co-criadores maiores, que é Jesus, os seres angélicos, que criam os sistemas, os planetas, né? E os co-criadores menores somos nós, que nós criamos de acordo com o estado evolutivo que estamos. É muito, muito importante entender esse conceito, porque nós vamos trabalhar com ele no decorrer da nossa conversa. E o fluido cósmico universal, que é a origem do perispírito e a origem de toda a matéria que nós conhecemos e toda a matéria que nós não conhecemos. Nós sabemos que somente 4% de tudo que existe foi detectado pelos aparelhos que nós temos no planeta Terra. Então, mais de 90% é totalmente desconhecido dos cientistas. Então, o fluido cósmico universal, o que é? São moléculas que contraem-se a mínima pressão, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entrega a si mesmo. É muito importante nós entendermos o conceito de fluido cósmico universal, né? Então, o fluido cósmico universal é como se fosse aquela massinha da escola, aquela massinha que eu posso manipular e construir o que vier na minha cabeça, né? Cada pessoa cria o seu conteúdo mental e manifesta por aquela massinha na escola, né? E o fluido cósmico universal fazendo uma comparação prática, seria isso, né? Outro exemplo que eu gosto de citar é se eu lhe der o alfabeto, né, 23 letras, e lhe der mais o W e o Y, quantas palavras foram criadas com esse código, né? Código alfabeto. E quantas palavras nós podemos criar ainda? Então, infinitas, né? Da mesma forma, do 0 ao 9, quantos números são criados e eu posso criar com essa numeração? Então, o fluido cósmico universal também é assim. Ele vai ser criado de acordo com a nossa capacidade cognitiva, com a nossa capacidade sentimental, tá? Quanto mais nós evoluirmos, mais nós poderemos criar a partir do fluido cósmico universal.
Como o perispírito deriva do fluido cósmico universal, ele tem também essa característica, ele carrega a característica do fluido cósmico universal, que é a característica básica, que pode ser moldável, que pode ser comprimido, que você pode moldar de acordo com a mente que está, com a mente que é o princípio inteligente, que está manipulando esse fluido. Esse conceito é importantíssimo para nós entendermos a plasticidade, que é uma das principais características do perispírito. Se nós entendermos o que é o fluido cósmico universal, essa característica da plasticidade que eu posso manipular e eu posso criar. Tá? Bem, então, o princípio tem Deus, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. Então, o princípio inteligente manobra o fluido cósmico universal pela mentação, pela mentossíntese e, muito importante, pela reflexão, né? Nós criamos o pensamento e refletimos o que aquele pensamento nos traz e as consequências daquele pensamento. Então, a reflexão é um processo importantíssimo, um processo de crescimento e evolução do princípio inteligente. Bem, a constituição do ser, nós temos o espírito tem um corpo mental, esse corpo mental, ele modela o perispírito e o perispírito modela o corpo físico, né? Essa é uma informação que nós temos no livro Evolução em Dois Mundos, no 2º capítulo. Bem, então, nós temos o espírito e o corpo mental, é o que envolve, é o reflexo, né, por onde o espírito se manifesta. Esse corpo mental projeta o perispírito e o perispírito projeta o corpo físico. Então, o corpo mental é o envoltório sutil da mente, né, do espírito. Todas as funções mentais ligam-se a esse corpo. O corpo mental reverte o 4º ventrículo, que fica aqui atrás, na fossa romboide, e é a origem dos pensamentos. A origem do pensamento é a partir do corpo mental. É muito importante nós entendermos isso. Bem, o perispírito pode ser chamado também de corpo espiritual. Quem primeiro denominou o perispírito de corpo espiritual foi Paulo de Tarso, na sua 2ª epístola aos Coríntios, quando ele descreve o seu desdobramento e seu encontro com a noiva que já tinha falecido e o cunhado, né, que é Abigail e Estevão. É muito importante nós entendermos o que é o perispírito, como é que ele é constituído, porque nas manifestações mediúnicas, quem se manifesta é o perispírito, né? Então, se nós entendermos a sua constituição, como é que ele se manifesta, do que ele é constituído, fica mais fácil nós entendermos as manifestações mediúnicas. Bem, então, o perispírito, ele possui 3 camadas, é constituído como se fossem cebolas, né? Nós temos o corpo causal, que é uma das camadas, é onde nós guardamos todas as nossas memórias, é um porão que a gente precisa limpar, né? O astral, que é o que se desdobra, é o que amplia na hora da reunião mediúnica, na hora das manifestações, ele se desdobra e ele faz a expansão para poder ter a troca de informações entre o perispírito do encarnado e o perispírito do desencarnado. O corpo mental e o perispírito acompanham sempre o espírito. Quando ele desencarna, ele leva o corpo mental e o perispírito. Bem, então são 3 camadas. O causal é o porão, onde a gente precisa limpar essas memórias, essas matrizes que nós trazemos, nossos traumas, as gestalks abertas. O astral é o que se manifesta nas reuniões mediúnicas, é o que conversa, o que se desdobra. E o corpo vital, chamado também de duplo etérico, é o que faz o link entre o corpo espiritual e o corpo físico. O duplo etérico não vai com o espírito quando ele desencarna, tá? Bem, e o perispírito, ele não fica preso no corpo físico, ele possui, no corpo físico, possui 7
7 centros de forças principais por onde ele se expande, por onde ele se manifesta, que são o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico e o esplênico, o genésico. E todos eles funcionam integralmente, não pode viver só funcionando um chakra, tem que ser de forma integral para poder funcionar em conjunto. Bem, o perispírito também encontra-se arraigado no sistema hematopoético, no nosso sangue. É muito importante a gente entender. Bem, no Livro dos Espíritos, na questão 132, pergunta: qual o objetivo da encarnação? E nós temos como resposta: fazê-lo chegar à perfeição. A reencarnação para uns é expiação, para outros é missão. Bem, e tem também, por outra finalidade, pôr o espírito em condição de enfrentar a sua parte na obra da criação. Nós fazemos nossa parte. Bem, e para executar a nossa parte na criação, o perispírito toma, gente, isso aqui é importantíssimo, está lá no Livro dos Espíritos. Para executar a nossa missão reencarnatória, né? O perispírito toma um aparelho, um corpo perispiritual em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo planeta que a pessoa está. Então, se a pessoa encarna num planeta de outra dimensão, ela vai constituir o perispírito dela com elementos químicos característicos daquela outra dimensão, ok? Isso aí é muito importante. E ele ainda fala mais, né? Que na questão 94, na questão 94, de onde tira o espírito o seu perispírito? Né? A pergunta: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, que é o perispírito? E a resposta: é retirado do fluido cósmico universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Isso é importante. Passando de um mundo para outro, né, em termos vibratórios, o espírito muda de envoltório como nós mudamos de roupa. Então, o perispírito é uma roupa do espírito. E o corpo físico é a forma de nós nos manifestarmos no planeta onde nós estamos reencarnando. Então, perispírito significa peri, ao redor, né? Ao redor do espírito. Na questão 93 tem uma definição que o perispírito é um envoltório sutil e perene do espírito. Como nós falamos, quando a pessoa desencarna, o corpo mental e o perispírito vai junto. Bem, é um envoltório sutil e perene do espírito que possibilita a sua interação entre o corpo, né, espiritual e o corpo físico. E ainda diz: envolve uma substância vaporosa para nós, para os nossos olhos, mas ainda para o plano espiritual é uma substância muito grosseira. Vaporosa por quê? Vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser, né? Através do fenômeno mediúnico anímico de desdobramento, né? Que é anímico, é quando o próprio ser encarnado se manifesta. Tá. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, fala também conceitua o que é perispírito. Fala que é uma formação sutil, elaborada em recursos dinâmicos, muito porosa e plástica, com células, deixa bem claro que o perispírito é formado por células, noutra faixa vibratória, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço na sua condição específica e apresenta morfologia conforme o campo mental de cada um. Então, o espírito que está dirigindo aquele perispírito é quem comanda essa formação do perispírito. Bem, e no livro Evolução dos Mundos diz: é portanto um santuário vivo, que o espírito prossegue em manifestação incessante de forma imortal, né? Bem, e o perispírito, como nós falamos, ele não está preso no corpo físico, né? Ele se expande, ele se extravasa através dos seus chakras, que são os 7 chakras principais, né? E ele se movimenta, ele está inteiramente impregnado no nosso sangue, né? Então, o perispírito não está preso no corpo físico, ele se expande naturalmente toda noite, o nosso perispírito se expande através do sono físico, daí a importância de nos prepararmos para dormir.
ou quando é estimulado, né? Numa reunião mediúnica, no desdobramento, ou quando você faz alguma prática que consiga desdobrar, que consiga sair esse perispírito. E quando ele sai em desdobramento, ele fica ligado ao corpo físico através do cordão de prata, né? Do fio de prata. Os médios videntes conseguem ver esse fio. Bem, então o perispírito se irradia, né? Ele se irradia formando a aura, que nós chamamos de aura, ou a doutora Marlene chama também de cartão de visita. O plano espiritual nos conhece pela irradiação do nosso perispírito. Bem, ele é formado por correntes mentais, mais uma vez lembrando que tudo que acontece, tudo que se apresenta no perispírito é determinado pelo espírito, que manifesta pelo seu corpo mental. Bem, é formado por correntes mentais, formas pensamento. Essas formas pensamento são os nossos pensamentos, as nossas criações mentais. É muito importante nós entendermos isso. Ela nos acompanha onde nós vamos. São nossos filhotes energéticos. Bem, o perispírito também ele irradia uma espécie de atmosfera, né, como nós falamos, constituído de correntes atômicas do pensamento. Então, nós expandimos, exalamos nossos pensamentos através do perispírito, através da nossa aura. A nossa aura é a irradiação do perispírito. Então, o perispírito é uma plataforma onipresente. Por ela nós somos conhecidos e contatados. Lembram que no filme Nosso Lar, os espíritos ficavam chamando André Luiz de assassino. Aqueles espíritos não conviveram com André Luiz, não o conheceram enquanto encarnado. Eles identificaram no perispírito dele as cicatrizes dos abusos da comida, dos abusos na área da sexualidade, de todos os abusos que ele fez com suas células, né, perispiríticas. Porque quando nós agredimos nossas células físicas, nós estamos agredindo automaticamente nossas células perispiríticas. A ligação é de célula a célula, de molécula a molécula. Então, para deixar bem claro, existe célula tanto no perispírito quanto no corpo físico. E o corpo físico é uma cópia do corpo perispiritual. Bem, quais são as propriedades do perispírito e função? O perispírito, como nós falamos, ele é derivado do fluido cósmico universal. E lembra que nós falamos que o princípio inteligente pode manipular esse fluido cósmico como se fosse uma massinha? Bem, então, quer dizer, ele tem plasticidade. Como o perispírito é feito de uma matéria do fluido cósmico universal do planeta que você está reencarnado, você pode também expandir, retrair, da mesma forma como a gente pode fazer com o fluido cósmico universal. Depende da mente que está manipulando. Então, a principal característica do perispírito a principal característica do fluido cósmico universal. É a plasticidade. O que é a plasticidade? É essa propriedade de nós podermos expandir e comprimir. A partir dessa propriedade, vem várias outras, né? Então, o perispírito tem peso, ele tem densidade. E esse peso que o perispírito tem é quem vai determinar para onde o espírito vai ao desencarnar. Ok? Então, quanto mais pesado, mais denso, ele vai ser atraído por aquela zona energética correspondente energeticamente. Ele tem ponderabilidade, né? Ele pode ser medido e tal. Ele tem luminosidade, quanto mais sutil, mais puro, mais luminoso. Ele tem penetrabilidade, como nós vimos que pela definição do livro Evolução em Dois Mundos, ele é formado de material poroso, né? Então ele tem penetrabilidade, atravessa as paredes, né? É perene, porque enquanto você desencarna, você leva, né, o corpo mental e o perispírito. Ele muda de acordo com o seu estado mental. Ele é unicidade, ele é único. Cada pessoa tem o seu perispírito. Quando você se manifesta numa reunião mediúnica, você pode se materializar, né? O desencarnado pode se materializar
usando o ectoplasma dos médiuns durante a reunião. Então, quando o espírito materializado autoriza, ele pode ser tocado. Então, é a tangibilidade, você pode tocar no perispírito. É visibilidade, né? Os videntes veem. Expansibilidade, como nós falamos, ele se expande, ele vai a qualquer local, em qualquer distância. Por quê? Porque é atemporal e não local, né? Ele vai. E uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Ele pode se deslocar uma velocidade maior do que da luz. Ele conquista distâncias em segundos. A capacidade refletora, a bicorporidade, que nós já falamos, é quando há essa expansão, a pessoa pode se apresentar em mais de um local, né? Em 2 locais ao mesmo tempo, é a bicorporidade. O perispírito tem cor, o perispírito tem cheiro, o perispírito tem temperatura, ok? Então, como nós vimos no conceito da evolução em 2 mundos, realmente é formado em processos dinâmicos, né? Então, por essa propriedade da plasticidade, que é a retracidade, ao nascer, ao morrer, né? A gente tem essa expansão ou regressão de tamanho. Em relação às funções, o perispírito é um instrumento de manifestação e representa o instrumento, o elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. A função instrumental permite a interação do espírito com os mundos espiritual e físico. Tem a função individualizadora, é único, cada pessoa tem o seu perispírito. Apresenta características próprias à identidade de cada espírito, de cada indivíduo. A função individualizadora está relacionada à história e às conquistas evolutivas de cada espírito, né? Cada um tem sua identidade. Tem a função organizadora, trata-se do molde, que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico, nós já falamos, que o corpo mental modula o perispírito e o perispírito modula o corpo físico. Bem, tem também a função de sustentabilidade, sustentadora. Sob o impulso da mente, do corpo mental, o perispírito transfere paulatinamente a energia vital para o corpo físico. Lembra que nós falamos que o perispírito tem 3 camadas? Então, é a causal, a astral, que é a que se desloca, né? Que é a que se manifesta na hora das reuniões mediúnicas, que o perispírito do encarnado se expande para contactar o perispírito do desencarnado. Então, ele transfere paulatinamente a energia vital, que é o corpo vital, para o corpo físico, sustentando desde a formação desse corpo físico até o seu completo desenvolvimento e a sua desencarnação, né? E a função conservadora garante vitalidade ao corpo físico durante o tempo provisório da reencarnação. Então, preserva os mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito. Tá. Então, essa é a última parte, a parte da modificação do perispírito. Eu sugiro que vocês leiam o capítulo 14 da Gênesis, que é muito importante a gente visitar Kardec, né? O livro Missionário da Luz, no capítulo 13, e tirei também do livro Evolução em 2 Mundos. Bem, o perispírito, pela sua plasticidade, sua capacidade de modificar, de retrair, de expandir, ele se modifica de forma fisiológica e de forma patológica. A mudança fisiológica, toda vez que nós vamos encarnar e desencarnar, existe essa modificação, né? Existe a miniaturização quando nós vamos encarnar, para podermos penetrar no corpo materno. É muito bem explicado no livro Missionário da Luz, no capítulo 13, a reencarnação de Segismundo, tá? E existe também a modificação fisiológica, que é a segunda morte verdadeira, né? Que algumas pessoas consideram outra situação de segunda morte, nós vamos falar no próximo slide. Então, as modificações fisiológicas,
ao encarnar e ao desencarnar, esse perispírito, né, se expande, se contrai, e as modificações patológicas são as deformações, que são as zooantropias, e geralmente mais a pessoa se manifesta e se apresenta na forma de lobo, mas também na forma de cachorro, né, de cão. Então, outra modificação patológica é a ovoidização. Nós vamos explicar no próximo capítulo. Bem, o que é a segunda morte verdadeira? A doutora Marlene deixa isso bem claro nesse vídeo dela sobre o perispírito. A segunda morte verdadeira é quando você já aprendeu tudo que tinha que aprender naquele planeta. Você já aprendeu, você já limpou o seu corpo causal, seus porões, seus traumas, suas matrizes, as gestaltes abertas, você já resolveu tudo que tinha para resolver naquele planeta, já aprendeu. Então, você vai para um mundo mais elevado. Então, você perde aquele perispírito. É a segunda morte verdadeira, que ela fala, é essa. Quando você já aprendeu tudo que tinha que aprender naquele planeta. Que vai para um outro nível, você vai, o corpo mental vai elaborar novo perispírito com a constituição química e anatômica daquele planeta para onde você foi. Lembram que lá na questão do Livro dos Espíritos ele fala que o perispírito é formado pelo fluido cósmico universal do mundo onde você está. E quando você muda de vibrações, você muda como se fosse de roupa, né? Tá bem claro no Livro dos Espíritos. Bem, essa é a segunda morte verdadeira. Alguns autores consideram, aqui no livro Libertação, André Luiz considera a forma de ovoide quando ele considera como se fosse uma segunda morte, né? Só que você reduz tanto o seu tamanho do perispírito, fica na forma de um ovo, por isso que é chamado ovoidização. Então, você perde a sua forma, aquela forma, né? Que você tinha, uma forma humana. Mas os registros, como se fosse uma semente, os registros para você formar novamente, para você recompor seu perispírito, existem, estão lá. E você, no caso, que se transformou no ovoide, você vai aguardar um espírito feminino que aceite lhe receber. E geralmente nessa gestação a mulher tem um aborto espontâneo, né? Ela fez uma grande caridade para esse espírito que se comprometeu tanto com as leis de amor e caridade que perdeu a sua forma. Então, o espírito espera essa caridade desse espírito feminino, ela engravida, tem um aborto espontâneo e geralmente esse mesmo espírito renasce novamente com a mesma mãe numa situação mental melhor, né? Uma situação de recuperação pelas informações que ele tem de formar o seu novo perispírito, certo? Então, no livro Libertação, o André Luiz coloca essa situação como uma segunda morte, né? Ele chama, mas na realidade as matrizes para recuperar o perispírito existem. Tá? Só espera a oportunidade de reencarnar. Tá? E aqui no livro Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele explica por que acontece essa retração do perispírito, né? Ele diz o seguinte: todo pensamento ruim, todo ato criminoso, todo hábito pernicioso, são os vícios, provoca um estreitamento, uma contração no corpo mental, no ser psíquico, cujos elementos perispiríticos se condensam, ficam bem condensados. Esses elementos cobrem-se de trevas, se carregam de fluidos grosseiros, ao ponto de reduzir tanto que fica na forma do ovo grande, né? Na forma ovoide. Ok? E é interessante que eu vi no capítulo 12 do livro Evolução em Dois Mundos, que ele usa esse termo ovoidização
no sentido de que fica reduzida, é a miniatura, quando a pessoa vai reencarnar, né? Mas só porque reduz, né? Ele chama de ovoide, lá no capítulo 12, uma forma reduzida para o espírito reencarnar, mas o nome real é miniaturização, ok? Bem, então resumindo, o perispírito é um instrumento de manifestação do espírito que possui 3 camadas básicas: o corpo causal, que são os registros, né? As memórias que nós precisamos limpar, o astral, que é o que se desdobra, que é o que se manifesta durante as reuniões mediúnicas, né? O vital, que é o duplo etérico, que esse não pode se separar do corpo físico, né? Inclusive, precisa ter cuidado na hora do desdobramento, observar se a pessoa desdobra da forma correta. Tá? Bem, então o perispírito é um instrumento de manifestação do espírito formado por 3 camadas, formado por células. Então, esse perispírito elabora o corpo físico. Tanto o perispírito, deixando claro, tanto o perispírito como o corpo físico são derivados do fluido cósmico universal. Tudo que é matéria é derivado do fluido cósmico universal. E quem manipula essa matéria, esse fluido cósmico, é o princípio inteligente, é o espírito, no caso com E maiúsculo, que está na questão 76 do Livro dos Espíritos. Então, o perispírito tem peso, tem cor, tem cheiro. Então, o seu peso determinará para onde ele vai ao desencarnar. E ele tem uma propriedade importantíssima que deriva, que é a mesma propriedade do fluido cósmico universal, que ele se modifica, né? A modificação pode ser fisiológica ou a modificação patológica. Ele se modifica de acordo com o padrão de energia mental cultivado pelo espírito. Então, gente, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite da irmã Dora e eu estou à disposição para próximas oportunidades.